Salmos 42, versículo 5 fala assim: Porque você está abatido, minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Gente, acho que esse salmo ficou muito conhecido em associações à depressão, né? A gente fala muito, quando lê esse salmo, a gente lembra da angústia, da dor, e a depressão, às vezes, se traduz muito na leitura desse versículo, desse salmo. E a gente fala, às vezes, depressão muito associada ao contexto de falta de fé, que é um erro muito grave. Porque se realmente nós tivéssemos falta de fé, falta de Deus e ficássemos depressivos, como a gente explica a depressão em padres, pastores e pessoas que têm a sua vida realmente dedicada a Deus, ao encontro com Deus, à leitura da palavra, enfim. É uma associação muito errônea. Falar, por exemplo, para uma pessoa depressiva que ela precisa procurar mais Deus, que ela precisa se firmar mais na fé, isso é um erro muito grande, muito grave. A depressão, ela tem inúmeras causas. Dizer de onde ela começou em uma pessoa é um estudo muito amplo. Precisa de uma psicoterapia, precisa de medicamento, precisa de uma atenção toda voltada para o entendimento da história da pessoa, para entender de onde veio essa depressão. A depressão, ela pode vir de um luto, a depressão pode vir de uma perda, sim, mas ela pode vir de problemas que começam, às vezes, no corpo, para vocês entenderem como pode acontecer, né? Às vezes pode ser no corpo, um nível hormonal, um nível de uma vitamina, e ela pode se estender para o estado depressivo, que pode ir se agravando. Então, enfim, a depressão, ela tem inúmeras vertentes. As consequências da depressão são desastrosas. Ela pode afetar a pessoa, mas ela afeta também famílias, afeta a empresa onde essa pessoa trabalha. Não é única e exclusivamente a pessoa por ela própria. Envolve todo um contexto de pessoas que convivem com quem está depressivo, de quem está doente. Existem tipos de depressão que são mais silenciosas, a pessoa consegue lidar com ela, mas alguns tipos de depressão acomete a pessoa até com pensamentos de morte. E isso envolve toda uma sociedade, né? Toda uma comunidade. Existe ali uma comoção, o mexer com a vida. Uma mãe, quando tem depressão, e ela tem uma depressão profunda, ela é cometida por uma depressão profunda, ela vai envolver o esposo, vai envolver os filhos, vai envolver pessoas que sejam rede de apoio, que precisam lhe prestar socorro, lhe prestar atendimento nas urgências do dia a dia, e até não só nas urgências, mas até nas rotinas básicas do dia a dia. Então, nós precisamos tirar esse olhar de que a depressão é algo do outro, de que é algo que é falta de Deus, de é algo que a pessoa precisa reagir. Dizer para um depressivo, reaja, é colocá-lo mais para baixo. É fazer com que ele vá mais profundo. Porque ele já está lá no fundo e não é porque ele quer, é porque ele não consegue subir. Ele não consegue. Ele está no movimento em que ele só vê para baixo. E dizer para ele, levanta, vamos lá, busque mais a Deus, faça isso, faça aquilo, faz só com que ele se sinta mais ainda na dor. Por quê? Porque ele vai sentir na obrigação de atender algo que você está dizendo para ele e que quando ele não consegue fazer, ele ainda vai carregar a culpa de que por que ele não consegue. Eu precisava estar fazendo isso. Mas fulano disse que eu consigo. Mas Beltrano disse aquilo, mas não sei quem falou aquilo. E essa pessoa vai ficando cada vez mais para baixo, porque ela não consegue atender os desejos e necessidades, por mais que você diga em amor, por mais que você pare do lado de uma pessoa que você ama e diga para ela, reage, eu quero que você reaja, você está colocando ela mais para baixo. Procure ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mesmo que ela não diga uma palavra. Procure ouvi-la pelos seus movimentos. Procure se disponibilizar. Diga para ela como eu posso lhe ajudar. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui por você. Só isso. Não precisa dar conselhos, mas você pode oferecer o conforto e o consolo. Eu estou aqui para te ouvir, não vou falar nada. Como eu posso te ajudar de maneira prática enquanto você passa por isso? Esse tipo de oferta ajuda uma pessoa em depressão. Levá-la ao médico. Você quer que eu te acompanhe? Quer que eu marque uma consulta para você? Mas sempre faça uma oferta e deixe a pessoa decidir por ela. O depressivo, ele tem a tendência a querer ficar mais quietinho, mais isolado no canto dele. Às vezes ele não quer ficar sozinho, mas ele não quer ninguém ali em cima dele ditando para ele o que ele quer fazer. E nem sempre elogios são bem-vindos. Eu tive uma depressão aos 19 anos de idade, minha primeira crise depressiva. E eu lembro da minha mãe ao lado da minha cama ou do sofá pedindo para que eu reagisse, que ela queria muito que eu levantasse. Só que naquela época não se falava em depressão. E foi muito difícil sair da depressão. E eu lembro que muitas pessoas falavam para mim o seguinte, mas você é
tão boa aluna, mas você é uma filha maravilhosa. E cada vez que as pessoas falavam isso, eu me sentia mais aprofundada, porque naquele momento eu não me sentia a melhor em nada e eu queria ter o direito de não ser a melhor em nada. Naquele momento, adolescente, o que eu tinha de sentimento com relação àquilo que estava cometendo é que eu queria ter o direito de não ser melhor em nada. Então, todas as vezes que eu recebia um elogio no intuito de me levantar, me afundava mais. E algo muito importante também nas depressões mais críticas, quando a pessoa tem sentimentos de morte, quando tem ideações suicidas, é pensar que a pessoa não está com o pensamento de acabar com a própria vida. A depressão traz uma dor horrível, que é uma dor que nós não sabemos explicar. Quando eu tenho a dor da depressão, não é como eu ter uma dor de cabeça em que eu tomo um remédio e vai aliviar. Por mais que demore, que talvez eu precise de um pronto-socorro para tomar um soro, enfim. A depressão não tem soro que tira, não tem remédio que tira. Então é uma dor tão aguda e não conseguir acabar com ela faz com que as pessoas acabem, algumas vezes, tendo pensamento de morte, sim, tendo ideação suicida, tendo até tentativa de suicídio. A pessoa não está querendo acabar com a própria vida dela. A pessoa não deixou de amar a vida dela. Ela não está num estado que a gente olhe para ela e diga assim, mas você não pensa que se você fizer isso você vai acabar com a sua família? Mas você não pensa que a vida é boa? Nossa, é só uma fase e você precisa lidar com isso? A pessoa não está pensando na vida dela ali naquele momento e não tem nada a ver com o outro, com o filho, com o pai, com a mãe. Aquilo tem a ver com ela. É uma dor tão grande que não tem nome que a pessoa está querendo ficar sem a dor. Ela está tentando se livrar da dor. Afirme isso para as pessoas com quem você tenha do lado que estejam passando por isso. Se você está ao lado de uma pessoa que está com pensamentos suicidas, você pode dizer para ela, eu sinto muito, eu nem imagino o que você está passando, mas eu sei que não é a sua vida que você está querendo por fim, mas sim a sua dor. Vamos juntos buscar ajuda para isso. Entendeu a diferença? Eu posso falar sobre isso. Eu não preciso ter medo de falar com a pessoa sobre a ideação suicida. Eu posso falar com ela. Inclusive, eu posso ajudá-la, oferecendo isso para ela. Pode falar comigo sobre o que você está sentindo, sem apontamento e sem julgamento, porque você não está dizendo que a sua vida é ruim e está querendo pôr um fim dela. Simplesmente você está querendo se livrar da dor. Ajude a pessoa a ter esse entendimento. Por mais que ela já saiba que já foi falado, às vezes vai ser necessário repetir. Não precisa dar um sermão, mas às vezes a repetição de dizer, eu estou aqui por você. Vamos, eu posso te ajudar. Isso faz a pessoa sair do lugar. Talvez você não consiga levá-la à cura naquele momento, mas faz ela já ter um olhar de menos culpa para ela própria, porque além de tudo a pessoa pode carregar a culpa por sentir essa dor e ter essa vontade de acabar com a própria vida. É só mais peso e a gente tem que ajudar a pessoa a ficar livre dos pesos. Então, tente levar essa informação para você, de que eu ajudo oferecendo ajuda e esperando que a pessoa peça o que ela precisa. E a maior ajuda para pessoas depressivas, para as pessoas que estão com problemas psíquicos no geral, é você ofertar para ela uma receitinha que na realidade não deveria ser só para as pessoas que estão passando por um transtorno de doença, deveria ser num contexto geral. Ofereça o seu ouvir. Sem julgamento, sem apontamento, sem necessidade de responder, sem necessidade de oferecer um conselho ou dar uma receita para a pessoa, para aquilo que ela está passando. Ofereça simplesmente o seu ouvir. E às vezes é isso que acontece com muitos depressivos. Se você está depressivo e está aqui me ouvindo agora, você deve buscar ajuda. Medicamentos, não tenha preconceito com relação aos medicamentos. Não é como aquelas clínicas antigamente, sabe? Buscar ajuda, quando escuta falar de um CAPS, de uma internação, a pessoa entra em desespero. Calma, muitas coisas mudaram. Procure se informar, peça ajuda. Sabe, as medicações hoje, elas não são para dopar, elas são para elevar os níveis, para regular os níveis, para fazer tudo aquilo que precisa no nosso organismo para a gente começar a conseguir um combo aí, medicação mais terapia, conseguir se reerguer novamente, sair daquele fundo de poço e começar a se reerguer outra vez. Então, busque ajuda, não se isole. E você que acompanha um depressivo, tenha calma, trabalhe a sua paciência, porque muitas vezes diz mais sobre você do que sobre ele. Porque dá trabalho, gente, cuidar de alguém doente. Dá trabalho conviver com alguém doente. Dá trabalho viver ao lado de uma pessoa que quando você está querendo ficar para cima, ela está ficando para baixo. Mas é um momento, são fases, é crise e vai passar. Desde que a gente ofereça a ajuda certa. E se eu não souber ajudar, Andréia? Busque ajuda você também. Marque uma sessão com um terapeuta para que ele possa lhe orientar como passar por isso sem que você também adoeça. O resumo para falar disso é: leve para Deus a sua conversa íntima com Ele. Não tenha medo de dizer para Deus que você está doente.
Mas não precisa entrar nessa onda de ficar imaginando que eu tenho pouco contato com Deus, eu não estou falando com Deus o suficiente. Da mesma maneira, você que convive com a pessoa doente, não vá levar esses termos para ela. Coloque-se na posição de entender que depressão é uma doença. E Deus deixou médicos para que possamos nos tratar e nos cuidar. Busque informação, busque ajuda.